Você tem medo de falar em público? Bom, se você tem esse medo, né, tem esse receio, então saiba que existem muitas pessoas com esse medo também. Aí você pode dizer, mas isso não me conforta, só me coloca numa situação na qual eu penso que também é comum ter medo e eu vou continuar tendo. Na verdade, não, tá? Mas só para que você saiba, dados estatísticos, é sim o maior medo da humanidade, né? Dos três maiores medos da humanidade, você tem o primeiro, que é o medo de falar em público, o segundo, que é o medo de conviver com problemas financeiros, e o terceiro, que é o medo de morte e doenças. Olha que interessante isso. Isso é uma pesquisa feita pelo jornal britânico The Sunday Times, na verdade, aqui no Reino Unido. Então, hoje eu quero trazer para você algumas dicas importantes e dizer o seguinte: você não vai conseguir ser 100% destemido toda a vida, então saber disso me conforta. Como assim, João? Porque, na verdade, toda vida que eu também vou começar uma palestra, principalmente num local desconhecido, a gente precisa tomar algumas precauções para ter um entrosamento com aquelas pessoas, mas dá um certo frio na barriga, né? Eu vou falar sobre esse entrosamento num outro vídeo. Hoje o meu foco é falar sobre esse medo e como evitar que você o tenha. A primeira coisa importante que eu quero que você entenda é que, para que eu não tenha medo, qual é o grande medo, na verdade, por detrás do falar em público? Não é o medo de falar em si, é o medo do que as pessoas vão dizer. É o medo do que as pessoas vão achar de você, né? Será que eu exagerei? Será que eu estou bem vestido? Será que eu falei besteira? Será que eu falei bobagem? Então, na verdade, é o medo do resultado, do julgamento das pessoas. Então, a primeira coisa importante, a primeira dica, eu coloquei aqui mais 5 hoje também para a gente trabalhar nessa série, é assim: a primeira coisa importante é ter consciência, ter certeza de que o meu tema é relevante. Eu já falei disso no vídeo anterior, mas eu volto a falar porque é o seguinte: quando eu sei que esse vídeo pode ser importante, que essa palestra pode ser importante, que essa aula, apresentação, o que quer que seja, ela é importante, então eu sei que as pessoas estão ali para ouvir e eu vou contribuir com elas de alguma maneira na vida delas, elas vão parar para me ouvir. Então isso é importantíssimo, me deixa seguro. Mas para que o meu tema seja relevante, é bom que você dê uma pesquisada primeiro, né? Porque assim, tem como eu saber quais são os temas que são mais relevantes no momento? Tem. Basicamente, todos os temas de uma palestra, de uma aula, de uma apresentação, existem para facilitar alguma coisa para a pessoa, digamos assim, para curar uma dor que ela tem, né? Então, digamos que eu vá falar sobre plantas medicinais, eu tenho que falar algo realmente de relevância, que seja em uso, que não seja comum, que as pessoas queiram ouvir sobre aquilo, tá? Mas você pode pensar assim, mas será que plantas medicinais é um bom assunto? Bom, depende, tem público para tudo, depende de onde você vai estar também, né? Às vezes você é convidado para dar uma palestra numa escola e naquela escola vão ter crianças, eu tenho que adequar a linguagem e colocar algo mais interessante para que a cabecinha delas, que é mais lúdica, possa também estar conectada. Às vezes eu vou falar para professores, e professores têm a tendência, eu também fui professor durante muito tempo, a tendência a gostar de fontes, né, de citações, de pessoas que falaram coisas importantes, relevantes, de onde ela pode encontrar aquilo também. Então, você faz uma pesquisa sobre a relevância do seu tema. Uma dica para testar essa relevância: vai na internet. Você coloca no Google aquele assunto, né? Como fazer brownie em casa, e aí você vê quantas pesquisas tem sobre aquilo, quantos vídeos tem sobre aquilo. Quanto mais tiver, melhor, porque é sinal de que é um assunto importante. Uma outra dica também, né? Eu gosto muito de usar os livros, ver quais são os mais vendidos, né? Segundo o ranking das revistas, segundo o ranking das livrarias que vendem, né? Obviamente essas obras, Saraiva, Livraria Cultura, então você pode ver lá essa coisa. E aí você vai saber que o teu tema é importante, que ele é relevante. Na dúvida, faz uma pesquisa. Às vezes eu coloco pesquisa no meu Instagram. Qual assunto vocês acham que é mais relevante? Esse ou esse daqui, tá? E as pessoas vão te responder, tá bom? Então vamos para a dica número 2. Na dica 2, ainda falando sobre a questão da relevância, que foi a dica 1, é ter certeza que o seu tema está bem fundamentado. Volta a bater nisso, por quê? Porque se eu tenho medo de falar alguma coisa que pode parecer besteira para as pessoas, eu preciso citar as fontes, porque muitas vezes o que eu cito também nos meus treinamentos, né, são coisas que as pessoas podem dizer assim, mas isso aí, será que existe mesmo? E aí eu gosto de mostrar a pesquisa, a fonte, tá aqui, tirei desse artigo científico, desse livro aqui, porque basicamente um palestrante e um professor nos dias de hoje, ele tem a função de quê? Ele tem a função de transmitir um conhecimento para aquelas pessoas. Quando eu falo transmitir, é que você vai pegar de uma fonte e vai colocar
para as pessoas. Então, basicamente, você não cria a fonte da pesquisa, né? Você cita a fonte da pesquisa. Basicamente, para ser bem aberto, bem honesto, é isso. A menos que você seja um pesquisador, né? Pode ser também o caso, você fez a sua pesquisa, você descobriu alguma coisa e você vai citar e vai dizer a fonte é essa daqui, mas ainda assim a pessoa acaba citando estudos anteriores que ela se baseou para criar aquele estudo dela. Tá? Terceira dica, muito importante. Então a primeira foi, seu tema é relevante. Segunda é, está bem fundamentado, e isso vai reduzir seu medo e aumentar seu nível de segurança. Terceira, entenda que o que você tem para passar para as pessoas é importante, né? Você tem que chegar no palco, na frente da câmera e pensar assim, isso que eu vou passar é importante. Ainda que para mim seja uma coisa trivial. Então, digamos assim, quando eu estou dando curso de oratória, eu aproveito para reciclar em mim, sabe? Tudo que eu falo, né? Tudo que eu digo, eu faço aquele exame de consciência, como dizia minha mãe. Será que isso eu estou aplicando também na minha vida, né? Eu estou aplicando isso nas minhas palestras? Então, a gente vai falar. Parece trivial, porque você já usa, normalmente quem é palestrante já usa essas técnicas, né? Vocês vão entender que dentro desse vídeo aqui tem tanta técnica que eu estou utilizando que você nem imagina que tem, mas eu vou ficar falando sobre isso também nos vídeos e tal, e também no meu curso de oratória, que é o Power Talk, tá? Então nesse curso eu coloquei assim eu sumarizei muita coisa, né? Eu reuni muita coisa ao longo de todos os anos que eu tenho como professor, palestrante, já fiz programa de rádio, de televisão, e aí vai. E eu coloquei essa experiência lá dentro, tá? Para que você entenda como é que tudo isso funciona. Lembrando que isso não é o que eu falo aqui, o curso que eu dou de oratória, não é um curso de marketing digital. Se você quer realmente fazer sucesso na internet, você tem que saber produzir um conteúdo, né? Gravar bem um curso, dominar a oratória e aplicar as técnicas que aí falam os grandes players do mercado, né? Tipo Érico Rocha, Chris Franklin, Conrado Adolfo, esse pessoal todo que fala sobre isso. Não é o nosso caso aqui, tá? Então, terceira dica, voltando, é saber saber me portar diante da importância do conteúdo que eu tenho para passar para as pessoas. Se nem for importante, eu nem gravo, né? Se não, fazer que nem aquela piadinha, se nem for para causar, eu nem vou, né? Se nem for para causar um efeito positivo nas pessoas, então eu também nem vou gravar, tá? Quarto, assuma a postura de quem tem algo a ensinar. Não é aquela postura de dizer eu sou o melhor, eu sou o maioral, aprendam comigo. Não, mas dizer eu trouxe algo para dividir com vocês. E se colocar ali como dono daquele conteúdo mesmo. Por mais que você tenha as fontes que você citou, mas é você quem está trazendo a mensagem. Então, eu tenho que ficar seguro de mim, tá? E tem outras técnicas também cuja sua postura fisiológica, sua postura corporal revelam isso, né? A pessoa, quando ela está muito curtinha, com o braço falando assim, com o ombro levantado, dá a ideia de que ela está com medo. Então você tem que ser espontâneo, peito para frente mesmo, e falar e tomar posse, digamos assim, daquilo que você está dizendo para as pessoas. Então, tenha essa noção. A quarta dica é, tenha essa noção de que você assume esse controle no momento em que você está falando. Tá? E se alguém quiser complementar, pode. Tá? Não é um efeito de concordar ou discordar. Pode complementar, deve complementar, quer fazer uma pergunta, faz uma pergunta. Por falar nisso, uma das coisas que as pessoas têm medo, né, é de assim, alguém vai fazer uma pergunta e se eu não souber, não sei. E se eu não souber, não sei. Não está dentro das minhas pesquisas. Tá? Você pode até ter uma saidinha, tem uma dica que é boa, que é assim, esse tema, essa sua pergunta é muito boa, no entanto, se eu for respondê-la agora, ela vai fugir um pouco do tema. Você não está mentindo, você está dizendo para a pessoa que você não vai responder agora, pode ser que outra ocasião você responda e deixa o e-mail para te perguntarem, e aí você pesquisa e fala para ela o que é aquilo, tá? Não é uma mentira, ou então você pode dizer abertamente, desculpa, eu desconheço essa pergunta, eu desconheço esse assunto. E a quinta dica é surpreenda seu público com dados inéditos. As pessoas, elas gostam de dados que elas não sabem, dados inéditos que elas não viram em canto nenhum. Então, para isso eu volto ao começo do vídeo, é preciso que você tenha uma boa pesquisa. Então, números revelam coisas importantes para as pessoas e fixam o olhar delas. Quando você fala assim, 41% das pessoas do mundo tem medo de falar em público. 19% tem medo de morrer. Né? Quer dizer, é aqueles, nossa, é isso tudo. Então, são números, são dados que talvez ela não saiba. Você traz informações que sejam de fato relevantes e assim você consegue fechar o ciclo e ter certeza de que aquilo que você está falando de fato é importante. Então aplique essas dicas no teu treinamento, palestra, o que quer que seja, que você vai ver que isso vai trazer resultado. Então, se você também gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de informação, você pode fazer duas coisas importantes. Primeiro,
é se cadastrar aqui no link embaixo, ou se você está no Instagram, lá no link do meu perfil, tá? No linkzinho da minha bio do perfil, e lá você vai se cadastrar na lista VIP e vai receber vídeos, informações, textos sobre esse assunto que eu estou falando aqui agora. Existe uma lista VIP específica para o Power Talk, tá? E também você pode receber, se você quiser baixar o meu e-book sobre técnicas de oratória e comunicação, você pode também clicar no link que vai ter aqui embaixo ou lá em cima também no Instagram, o link sobre o meu e-book. Para baixar o e-book gratuitamente, é totalmente gratuito. O e-book, né, na maioria das vezes ele é gratuito porque ele traz dicas importantes e ajuda você também a se desenvolver nesse quesito, tá? Para aqueles que vão querer se aprofundar mais, você pode solicitar informações também sobre o nosso curso de oratória, o Power Talk, tá bom? Grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você e eu vejo você num próximo vídeo.